Amigo torcedor vascaíno, plantão rápido para fechar essa sua terça-feira. E olha, amigo, um plantão agitado, tá? Um plantão com muitas informações e boas novidades para o torcedor cruzmaltino. Assunto Brenner, que está confirmada a proposta na mesa da Udinese pela contratação do atacante. Além disso, tem também Douglas Luiz, tá? Está confirmadíssimo pelo presidente Pedrinho que Douglas Luiz foi procurado. Já pensou? Camisa 8 desembarcando aqui no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. Além disso, algumas outras informações também que eu irei trazer aqui a vocês, detalhes sobre Campeonato Brasileiro e, é claro, né, que você não poderá perder. Amigo, vai ser um vídeo mais rápido do que normalmente acontece, mas te garanto um vídeo imperdível, tá? Um vídeo cheio de novidades, um vídeo cheio de informações para fechar essa sua terça com chave de ouro, chegando aí por volta das 10 horas da noite. Mas, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, tá? Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo do Vasco da Gama. Rapidinho, antes de entrar no assunto Brenner, né, que movimentou muito aí a terça da torcida cruzmaltina, tem uma informação, amigo torcedor cruzmaltino, com relação ao Campeonato Brasileiro, pois a CBF confirmou detalhes das primeiras 8 rodadas de Brasileirão. Essas rodadas aí, a primeira rodada dará início no final de janeiro, né, no dia 28 de janeiro, e a 8ª rodada estará acontecendo no dia 22 de março, ou seja, o Vasco terá 8 partidas do Campeonato Brasileiro num período aí de praticamente 2 meses, no finalzinho de janeiro até o final do mês de março. A primeira partida estará acontecendo contra o Mirassol, já neste próximo dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, tá? Dia 28, no caso, numa quarta-feira. Essa partida estará acontecendo em Maião, em São Paulo, jogo na casa do Mirassol. Segunda rodada contra Chapecoense, no dia 5, de fevereiro, às 8 horas da noite também. Essa partida, porém, estará acontecendo em São Januário, numa quinta-feira, tá? A terceira rodada, Vasco da Gama e Bahia, às 9h30 da noite, 21h30, no dia 11 de fevereiro, tá? Partida que será televisionada às 9h30 da noite dentro do Caldeirão de São Januário. Quarta rodada contra o Santos no dia 26, ou seja, o Vasco ficará 2 semanas longe dos gramados, retorna no dia 26 para enfrentar o Santos. Tem logo em seguida o Santos, a equipe do Palmeiras. O Vasco novamente ficou quase 2 semanas parado, enfrenta o Palmeiras dentro de São Januário na quinta rodada. E aí logo em seguida tem 4 jogos em consecutivo. Cruzeiro no Mineirão, Fluminense, estádio a definir, mas deve ser Maracanã. E a 8ª rodada contra o Grêmio em São Januário. Então, o Vasco tem esses 8 primeiros adversários: Mirassol, Chapecoense, Bahia, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio nas 8 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Quantos pontinhos, amigo vascaíno, você acha que dá para fazer nessas 8 primeiras rodadas? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E tá aí definido, né, pela CBF as 8 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Show? Empolgado pro Brasileirão? Tá com saudade do Vasco da Gama, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com este Boa Noite Gigante, quero falar com vocês com relação à informação que tomou conta do noticiário cruzmaltino, que foi a informação envolvendo o Brenner. Como eu trouxe a vocês na parte da tarde, né, me foi confirmado que definitivamente o técnico Fernando Diniz ligou para o Brenner há alguns dias atrás.
uma ligação para entender a situação do jogador e definitivamente tentar trazê-lo para o Vasco da Gama, tentar convencê-lo a aceitar o projeto do Cruz Maltino, e o Brenner aceitou, tá? Não à toa, o jogador deu sinal verde, o Brenner disse sim ao Vasco e o Vasco avançou nas tratativas pela compra dos direitos econômicos do atacante. Brenner hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Udinese, clube do futebol italiano. O jogador foi emprestado ao Cincinnati, clube do futebol norte-americano, na temporada passada. Não foi muito bem, passou 6 meses nos Estados Unidos e já retornou ao futebol italiano. Brenner hoje está aí fora dos planos da Udinese e a Udinese topa fazer negócios. Qual é a situação? A informação é que a Udinese gostaria de receber pelo Brenner 6 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco fez uma proposta inferior ao valor que a Udinese pediu. A proposta formalizada pelo Vasco da Gama foi no valor de 4 milhões e 200 mil euros, trazendo para a nossa moeda um valor próximo aí à casa de 25 milhões de reais. Foi o que o Vasco colocou na mesa da Udinese por 70% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos de idade. As negociações, então, estão em andamento. É uma proposta boa que o Vasco fez à mesa, baseado no que a Udinese gostaria de receber pela venda do atacante. A Udinese ainda continuará com um percentual dos direitos econômicos do jogador, visando uma venda futura, e o Vasco tem uma grande expectativa com relação ao Brenner. O Brenner já aceitou, tá, amigo? Hoje o que separa o Vasco da contratação, ou melhor, da compra dos direitos econômicos do Brenner, é o sim por parte da Udinese. Negociações em andamento, a chegada do Brenner mudaria o nível do setor ofensivo do Vasco da Gama. O Brenner é um jogadoraço e, acima de tudo, é um atleta que nas mãos do técnico Fernando Diniz jogou muita bola, desempenhou muito bem. O Brenner viveu o seu auge no São Paulo em 2020, quando tinha como técnico exatamente Fernando Diniz. A informação, amigo vascaíno, é que entre Brenner e Diniz há um relacionamento ímpar, tá? Há aí uma amizade, uma troca, um carinho de pai para filho. Então, assim que o telefone do Brenner tocou e era o Diniz ligando, o Brenner entendeu que talvez, a partir daquele momento, a sua carreira iria ter um novo começo. E esse começo seria ao lado do Fernando Diniz, dentro do Vasco da Gama. Amigo, então, empolgação muito grande. O Brenner aceitou o projeto do Vasco. O Vasco já andou, proposta formalizada, e agora aguarda uma resposta da Udinese. A tendência é que seja uma resposta positiva e o Vasco compre os direitos econômicos do atacante. Inclusive, o próprio presidente Pedrinho, em entrevista agora, saiu da Udinese, da ESPN nessas últimas horas, falou um pouquinho e confirmou que o Vasco fez uma proposta pela compra dos direitos econômicos do Brenner. Se liga só. Vocês formalizaram ali uma proposta pelo atacante Brenner para o Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter um interesse, do atleta ter um interesse, isso já é um ponto muito positivo. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras do presidente Pedrinho com relação à situação envolvendo o Brenner, então uma grande expectativa para esse jogador definitivamente fechar com o Vasco, né? Eu tava até comentando agora há pouco com um amigo, falei, cara, Brenner, Ryan e Andrés Gomes formando o trio ofensivo. Sinceramente, se eu sofri, eu não me lembro. Trio ofensivo rápido, intenso, jogadores jovens. Olha, trio ofensivo bom aí, tá? Para essa temporada de 2026. Aí tu fica imaginando. Se já tá boa essa informação relacionada ao Brenner, amigo, tivemos também o próprio presidente Pedrinho nessa mesma entrevista aí que deu a ESPN falando sobre o caso Brenner, falando sobre o caso Verratti, algo que eu vou trazer amanhã para vocês, e falando também sobre Douglas Luiz. Douglas Luiz é um atleta que hoje pertence à Juventus, está emprestado ao Nottingham Forest. O Admar Lopes foi até questionado ontem sobre a possibilidade do Douglas Luiz ser repatriado pelo Vasco da Gama. O Admar admitiu um grande sonho interno, né, nessa situação e deixou muito bem claro das dificuldades desse negócio por conta da dificuldade, principalmente financeira, de uma contratação. E durante essa entrevista que ocorreu,
O Pedrinho ele foi perguntado sobre a situação do Douglas Luiz. Algo que é nítido, algo que é certo, algo que é real é o seguinte: o Douglas Luiz, o DG, ele tem um desejo de voltar a vestir a camisa do Vasco. O DG ele já confidenciou até a própria diretoria que gostaria de retornar ao Vasco da Gama, mas é uma operação difícil, cara. O Juventus pagou milhões, mais de 300 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do DG há pouco tempo atrás junto ao Aston Villa. Hoje, o Douglas está emprestado ao Nottingham Forest e a Juventus quer dinheiro, tá? Para liberar o Douglas Luiz por uma venda, não quer perder a grana que foi investida. E o Pedrinho, ele falou sobre toda essa situação. Mas olha, amigo, o Pedrinho deixou claro que as negociações são difíceis, mas deixou aí um gosto para o torcedor vascaíno que mesmo diante da dificuldade, talvez não seja impossível uma chegada do DG. As palavras do Pedrinho vão no seguinte sentido, olha só, abre aspas. Tem muitos jogadores que têm o desejo de voltar ao Vasco. E a gente tem o desejo que esses jogadores retornem. É sempre muito difícil competir quando o jogador tem o desejo. Isso já é um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. É um sonho, ele já sabe. Já teve contato com alguns membros da diretoria. Alguns jogadores que já manifestaram isso, no caso, o desejo de voltar ao Vasco, a gente sempre deixa ali um oi para isso. No próprio momento que eu estive com a delegação da seleção brasileira, jogadores que atuaram no Vasco, eu falei que enquanto tivesse presidente, que eu tenho desejo que eles retornassem. Mas é muito difícil, até porque cada um deles tem evoluído muito na Europa e a gente conta, mas são negociações mais difíceis de serem concretizadas. Entretanto, essa frase do presidente Pedrinho é essencial e eu vou até repeti-la aqui para vocês. É um sonho, ele, Douglas, já sabe, já teve contato com alguns membros da diretoria. Então, Pedrinho confirma que já teve e tem conversas entre Douglas Luiz e o Vasco da Gama por um retorno, por uma volta do DG ao Cruz Maltino. É difícil? É, mas como o próprio Pedrinho falou, não é impossível. Ou seja, amigo, há a possibilidade do Vasco repatriar Douglas Luiz em 2026. Já pensou, cara? Olha isso, amigo. DG, Coutinho, Cauã Barcos, Brenner, Ryan, Gomes, aí olha pro banco, é Nuno Moreira, é Rojas. E não, hein? O Vasco tá querendo me iludir e iludir o seu torcedor. Te anima, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo, né, dessa sua terça. Já estarei de volta com a Acorda Vascão às 7 horas em ponto. Amanhã estarei lá no CT Moacir Barbosa, fazendo aquela cobertura para você e contando muito com a presença e a participação de todos também aqui no Fala Gigante. Vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!